a 8. Jeremias capítulo 23, a partir do verso 5, é o texto da palavra de Deus que leremos. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado. Mantenham a Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor. O final do verso 8 diz: e habitarão na sua terra. Eu tenho tido o hábito, irmãos, já há algum tempo, de manter folhetos evangélicos no veículo e entrego a frentistas nos postos de combustível, entrego a pessoas que estão vendendo algo nos semáforos e também em praças de pedágio. Confesso aos irmãos que há alguns anos eu não tinha passado pela experiência de alguém dizer que não gostaria de receber o folheto. Normalmente, cumprimento a pessoa e digo: você gostaria de ler uma mensagem bíblica? Eu gostaria de te oferecer este folheto. Como eu disse, algo novo aconteceu, algo que destoou das demais abordagens nos últimos anos. Passei numa praça de pedágio na sexta-feira passada, e após pagar a tarifa, eu falei à pessoa, à senhora que estava me atendendo: podemos fazer uma troca? A senhora me entrega o comprovante do pagamento e eu te entrego um folheto da palavra de Deus. Ela disse: não, eu não gostaria de receber, porque a última vez que eu recebi um desses falava mal de Maria e eu não posso tolerar isso. E eu então disse: eu sinto muito, mas esse folheto fala só de Jesus. Ela disse: não, eu não quero receber. Eu disse: olha, eu lamento porque fala só de Jesus, mas eu entendo que a senhora não deseja receber. Deus te abençoe e te dê um dia de paz. Meus irmãos, essa experiência me fez meditar por alguns minutos que não é verdade dizer que o Brasil já é um país evangelizado. O IBGE sempre tem reafirmado que somos um país de maioria cristã. Mas não é verdade dizer, irmãos, que para todos os brasileiros esteja clara a doutrina de Cristo, quem Ele é, porque Ele veio, o lugar que Ele ocupa na história da salvação e por que precisamos reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Uma senhora com zelo religioso, com convicções particulares, desprezou uma literatura acerca da qual eu disse: fala apenas de Jesus. Nós precisamos falar mais de Jesus. Precisamos falar mais do bom pastor, aquele que, como diz o profeta Jeremias, e aponta para Jesus essa profecia, nos apresentaria a renovação do viver segundo a sua própria justiça. Portanto, se precisamos falar mais de Jesus, mais acerca da obra de Jesus, precisamos ainda falar do Natal, como graça de Deus, como cumprimento fiel das Escrituras, que fartamente apontam para aquele que nasceu em Belém há 2 milênios.
precisamos falar aos homens da festa cristã e do seu significado atual. O meu desejo nessa manhã é lembrar a você que, deixando à parte discussões sobre calendário, sobre a data em que de fato Jesus teria nascido, o que ninguém poderia provar, os escritores bíblicos não tiveram essa preocupação, porque o fato do nascimento, que pode ser provado, se sobrepõe a qualquer outra discussão. Devemos valorizar a celebração do advento do Messias. Devemos valorizar este fato histórico, bíblico, que ainda hoje é uma grande necessidade do homem: conhecer, valorizar e celebrar. Eu quero convidar você nessa manhã a escapar da mesmice quando você celebra o Natal. Quero convidar você a não se deixar levar pela maré que te empurrará nos próximos dias, a tão somente contemplar a beleza das praças iluminadas, e eu gosto disso, eu encorajo você a visitar tais praças, mas que tentará dizer a você que esta é uma época tão somente de confraternização entre as pessoas, e eu gosto de confraternização, mas isso é um esvaziamento da mensagem do Natal. Eu convido você a pensar no Natal para além do presépio do menino nascido em Belém. Nós precisamos lembrar, irmãos, como eu disse, que essa é uma época de reafirmação da graça de Deus, vista no nascimento do seu único filho Jesus. É um tempo para celebrarmos mais uma evidência de que a palavra de Deus é verdadeira, porque tudo dito acerca do Messias que viria, e ele veio na pessoa de Jesus, se cumpriu. Jeremias é usado por Deus para falar a um povo desolado. Estava oprimido pela Babilônia, um reino que se aproximava de Jerusalém com promessas de invasão e destruição, que veio a acontecer no ano de 586 a.C., mas também um tempo, irmãos, de crise interna. Havia o inimigo externo, Nabucodonosor e seus exércitos, mas havia um inimigo interno perigosíssimo em Israel. O profeta Jeremias diz: não há pastores sábios em Israel, não há liderança correta, não há gente para conduzir o povo de Deus com sabedoria, com integridade, com verdade. Haverá um colapso da nação, mas, diz o profeta Jeremias, desta árvore que parece caída, morta, seca, sem vida, brotará um renovo. Brotará dessa árvore desacreditada um renovo digno de todo crédito, um renovo de justiça. E a descendência de Davi, Israel, se alegrará com esse renovo justo. A profecia, meus irmãos, é descrita nos versos 1 a 4, no contexto dessa crise. Vejam bem, na palavra de Deus, quando no verso 1 do capítulo 23 é dito: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai daqueles que têm destruído o meu povo e têm dispersado o meu povo. E no verso 2 diz: o Deus de Israel está contra os pastores que apacentam o meu povo, aqueles que dispersam, afugentam e não cuidam das minhas ovelhas, serão castigados. Verso 3, eu mesmo, o grande pastor, o sumo pastor de ovelhas, farei esse papel. Eu recolherei aquelas ovelhas que sobraram, que não foram prejudicadas e mortas pela ação equivocada desses maus pastores. Eu recolherei as minhas ovelhas de todos os lugares em que estiverem, trarei de volta aos meus apriscos, e elas de novo serão fecundas e se multiplicarão. Eu levantarei sobre as minhas ovelhas pastores que as apacentem, e elas não terão que ter medo, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. A profecia viria a se cumprir ao final do tempo de cativeiro na Babilônia. Mas, irmãos, em última instância e como maior significado dessa profecia, o seu cumprimento se dá na vinda de Jesus a esse mundo. Veja o verso 5, quando diz: eis que vem dias,
uma categoria literária do Antigo Testamento que aponta para o futuro. No futuro, diz o Senhor, da descendência de Davi, levantar-se-á um renovo, uma novidade em Israel, e será novidade porque será justo esse pastor. Ele será um rei que reinará e agirá com sabedoria, mas também porque é rei justo, executará o seu juízo, se verá a sua justiça na terra. Vejam o verso 7, eis que vem dias, diz o Senhor. Vejam agora no verso 8, tão certo como vive o Senhor, no futuro habitarão na terra a minha descendência, a descendência de Davi. Meus irmãos, a profecia se cumpriu em Jesus. Vejam o profeta Isaías no capítulo 11, no verso 1, o que ele diz da parte do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ao falar do Messias, esse livro que é chamado também de Novo Testamento no Antigo Testamento, ou de Evangelho no Antigo Testamento, diz, como descendência de Jessé, o pai de Davi, sairá ainda um fruto, um rebento. Das raízes dessa árvore que parece já morta, surgirá um renovo, e ele trará ao conhecimento da humanidade uma justiça que não provém das obras, porque o homem tem revelado a sua incapacidade de operar a justiça. Ele fará com que todos conheçam uma justiça que é fruto da sua graça. Ele será justo e imputará a sua justiça a quem nele crê, a quem a ele se submete. Ele será justo e dará da sua justiça àqueles que se tornarem seus súditos, seus servos. Um reinado que será duradouro e que ultrapassará os limites deste mundo. A esperança futura, profetizada por Isaías e também por Jeremias, se cumpriu em Jesus. Eu quero ainda utilizar um outro profeta, Zacarias capítulo 9, verso 9. Acompanhe o que nos diz Zacarias 9:9. Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Vejam, irmãos, o que Zacarias diz da parte de Deus. Virá para o povo de Deus, para os descendentes de Davi, um rei. Quem será esse rei? Justo e salvador. Irmãos, existe um outro rei, inclusive Davi tão amado, que possa ser considerado justo em todas as suas decisões? Não. O fato mais conhecido do pecado de Davi, da sua injustiça, foi ter se apoderado, se apossado da esposa de Urias, a quem por ordem de Davi foi morto. Quem foi morto por ordem de Davi, porque o colocou no fronte da batalha e possuiu a sua esposa Batseba. Então não está se falando de um novo Davi, de um Davi ressurreto, mas de um outro descendente de Davi, que seria justo e mais, seria salvador. Davi mesmo falou da sua esperança de conhecer o Salvador. Mas vejam mais o que Zacarias diz. Esse rei justo e salvador seria humilde. Quem, tendo criado todas as coisas, não possuía bem algum. Um rei que seria visto montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Quem, sendo reconhecido como aquele que vem em nome do Senhor, sendo o rei de toda a terra, chegaria humildemente na festa da Páscoa em Jerusalém. Quem entraria ao som de hosanas, mas sentado em um jumentinho emprestado. A profecia aponta para Jesus. Portanto, nós estamos celebrando o cumprimento das Escrituras. Jesus nasceu. O Natal de Jesus, irmãos, é mais uma declaração contundente de que a Bíblia é verdadeira. Aquilo que foi dito antecipadamente sobre uma pessoa, dito por diferentes profetas em diferentes épocas, se cumpriu integralmente. É importante que você saiba disso.
Busque as profecias veterotestamentárias acerca do Messias. Busque tudo o que todos os profetas disseram acerca daquele que seria o Salvador. Você chegará a uma conclusão inevitável. Não houve uma que não se cumpriu em Jesus. Não há. Sabe aquela costureira que costura sob medida? E ela tomou todas as suas medidas, do ombro até o pé. E ela então costurou um vestido que só cabe em você e em mais ninguém. Em mais ninguém cairá com a perfeição que cai no seu corpo. As profecias do Antigo Testamento são como uma peça de roupa. Apenas uma pessoa cabe perfeitamente nesse número, nesse corte, é Jesus. Meus irmãos, nós precisamos celebrar o Natal dando toda a importância a este evento bíblico. Nós celebramos também a Páscoa e damos toda a importância ao evento da crucificação, da morte e da ressurreição. Sim, mas precisamos de igual modo também celebrar a encarnação do Messias. É a palavra de Deus se cumprindo e a celebração da graça de Deus, dizendo à humanidade: vocês pecaram. Vocês se desgarraram do meu aprisco. Vocês, como diz Jeremias, trabalharam para me desagradar. Mas eu amei tanto vocês, que eu concedi um renovo justo, eu mesmo, em carne, vindo a este mundo para resgatar aqueles que com grande amor criei. Meus irmãos, nós precisamos celebrar a chegada do renovo justo da história da humanidade. Jesus é o líder justo, admirável em seu procedimento. O que nos leva a admirar Jesus e o que fez com que multidões admirassem Jesus no seu ministério terreno? A sabedoria de Jesus. As palavras de Jesus têm marcado todas as épocas. As declarações de Jesus são repetidas até por quem se declara sem fé, ateu. É impressionante perceber, irmãos, como na história, a depender daquilo que uma época supervaloriza, o renascimento na modernidade, ou na pós-modernidade, ou no medievo, é importante lembrar que em todas essas épocas, filósofos, autores, artistas estiveram em evidência, mas depois foram esquecidos. Mas Jesus tem, em todas essas épocas, em todos esses períodos da história da arte, ou da ciência, ou da filosofia, Jesus tem marcado lugar de modo impressionante, insubstituível em toda a história da humanidade. A sabedoria das palavras de Jesus nos leva a reconhecer que Ele é este líder justo, admirado por sua sabedoria, mas também por sua verdade. É sempre bom lembrar, irmãos, que Jesus foi acompanhado por longos 3 anos, por 12 pessoas em todos os momentos. Em outros momentos ele esteve com outros grupos e até com multidões, mas 12 homens, dentre os quais havia alguns até que duvidavam de Jesus inicialmente. Havia gente até que viria a atrair Jesus, mas essas 12 pessoas andaram com Jesus, comeram onde Jesus comeu, dormiram onde Jesus dormiu, andaram por onde Jesus andou, navegaram os mares que Jesus navegou, e todos eles, sem exceção, disseram: nunca encontramos engano na boca de Jesus, nunca encontramos mentira. Depois de ressurreto, Jesus buscou encontrar-se com esses homens, com exceção de Judas, conhecido como Judas Iscariotes, e esses homens decidiram dar a vida por Jesus. Eu e você sabemos, ninguém daria a vida por uma mentira ou por um mentiroso. Jesus é sábio, verdadeiro e íntegro. Coisa alguma foi feita por interesse próprio. Coisa alguma foi feita para a construção de um reino seu particular, segundo os critérios de sucesso e de prosperidade do ser humano. Jesus se anulou, se humilhou, se deixou crucificar. Jesus se submeteu à via crucis, porque ele era íntegro. Meus irmãos, nós estamos celebrando a chegada do renovo justo,
aquele líder que é o anseio de todos nós, sábio, verdadeiro e íntegro. Em diferentes momentos da história da nação, grupos diferentes sempre estão insatisfeitos com governantes diferentes. No âmbito do governo das cidades, do governo dos estados, do governo federal. Meus irmãos, quando eu vejo a insatisfação política, que é grande, não importa qual espectro político que esteja no poder, eu traduzo isso como a agonia do ser humano pela justiça que vem de Deus. Nós nunca estaremos plenamente satisfeitos com um líder político, porque nossa alma anseia por aquele que é absolutamente justo, que é Jesus. Todas as vezes, irmãos, que vemos a indignação e a revolta das pessoas com lideranças políticas, dentre outras aplicações que podemos fazer, é que nós estamos dizendo: Senhor, salva-nos, ajuda-nos. Nenhum homem, irmãos, nos dará aquilo que somente há em Cristo. Uma justiça tão admirável, que faz com que toda a trajetória de Jesus, sem exceção, seja de sabedoria, verdade e integridade. O que é o Natal? O Natal é a proclamação cristã de que a providência dos céus foi conhecida em Jesus. Um líder justo, admirável em seu procedimento, veio ao mundo, por isso nós celebramos a vida dele e a sua obra. O Natal é a celebração da graça de Deus na chegada desse renovo justo prometido nas Escrituras. Mas Jesus é também o líder justo, que é atencioso com todo o seu rebanho. É possível que um pai, é possível que uma mãe, por mais bem intencionado que viva, não dê toda a atenção necessária a todos os filhos, especialmente aqueles que têm muitos filhos. É do ser humano, irmãos. É possível que o pastor de uma igreja não consiga dar atenção a todos os membros de uma igreja. Não é por má intenção, é por limitação mesmo. É por essa razão que as igrejas têm criado equipes ministeriais, colegiados de pastores, para buscar dar atenção a todo o rebanho. Jesus, irmãos, é diferente de todos nós. Jesus consegue dar atenção a todo o seu rebanho. Versículo 5. Ele reinará e agirá sabiamente. Será um rei sábio. Vejam o que nos diz o verso 6. Judá será salvo. Israel habitará seguro. Não haverá exceção. Todos poderão dizer: Ele é o Senhor, a justiça nossa. O nome desse rei, desse renovo justo, será aquele que é a nossa justiça. Vejam, irmãos, como é dito em toda a profecia que o Senhor buscaria todos de todos os lugares. Assim como no Antigo Testamento Israel foi escolhido por Deus para ocupar o lugar de nação sacerdotal, de uma luz dentre as nações, um povo por meio do qual o mundo veria a glória de Deus e todas as terras poderiam glorificar ao Senhor. No Novo Testamento nós encontramos o nosso rei judeu, nascido judeu, mas não apenas para salvar judeus, mas para salvar a todos. Ele é Deus de perto e Deus de longe, é o que diz a profecia. Diz a palavra de Deus que em Cristo, agora na igreja, no corpo, estamos todos unidos, os de perto e os de longe. O Senhor ofertou a sua salvação primeiro aos judeus, porque Jesus nasceu entre os judeus, mas também ao não-judeu, que é chamado nas Escrituras de grego, aquele que está fora do mundo judaico. Portanto, irmãos, nós estamos falando de um líder que oferece sua atenção a todo o rebanho, salvação para todos. Todo aquele que nele crê será salvo, não será condenado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, nós estamos falando de um clamor da humanidade, de um líder que possa atender a todos. A palavra de Deus diz que Satanás, em suas últimas investidas, ao final da história da humanidade,
buscará se elevar como uma liderança espiritual sobre a humanidade. E no reinado da besta tentará atrair todos a si com a promessa de paz permanente, e isso levará a humanidade à frustração. Ele é mentiroso e imitador do nosso Deus. Ele tentará fazer aquilo que somente o Senhor, em Jesus, é capaz de fazer: estender a sua graça a toda a humanidade, convidar todos a que arrependam-se, creiam nele para que sejam salvos, e isso significa segurança para todos. Jeremias está profetizando para um povo que se vê como condenado. As forças da Babilônia chegando a Jerusalém, cercando, faz com que aqueles que ouvem Jeremias clamem dizendo: quem nos salvará? Estamos perdidos. Não há mais segurança em nossa terra e em nossa casa. A profecia diz: virá um renovo justo. Esse salvará vocês eternamente do inimigo e trará a segurança que vocês em outrem jamais encontrarão. A celebração do Natal, irmãos, é o anúncio da graça de Deus derramada sobre toda a humanidade. A graça de Deus, como diz Paulo escrevendo a Tito, se tem manifestado trazendo salvação a todos os homens, porque Deus não quer que nenhum homem se perca, senão que venham ao conhecimento da verdade, se arrependam, creiam no Senhor. A celebração do Natal, irmãos, que é conhecida na maior parte do mundo, deve ser uma ocasião para dizermos a todos: vejam, Deus ouviu o clamor da humanidade perdida. Vejam, há segurança em Jesus. Deve ser, na verdade, uma celebração evangelística. Ontem, na apresentação do musical com coro Primícias, tivemos uma forte aplicação evangelística. Precisamos lembrar que o Natal é isso, irmãos. Há o momento da confraternização, muito bom. Há o momento da admiração das luzes da cidade, é excelente. Mas a ênfase é proclamar Jesus Cristo, o renovo justo para toda a humanidade. Mas eu ainda quero te dizer que Jesus é o líder justo, porque está comprometido com sua obra. Infelizmente, ao longo da história, líderes abandonaram liderados. Muitos homens se venderam e abandonaram as suas causas pelo vil metal. Jeremias diz: virá um líder justo que executará aquilo que é correto, o juízo e a justiça. Jesus é esse renovo justo. Jesus, irmão, se fez carne, que é a maior declaração de comprometimento, maior demonstração de envolvimento com o seu reino do que essa. Jesus, sendo Deus que sempre existiu, em algum momento se fez carne para habitar este mundo mau. Ele se comprometeu com os seus e com a sua obra, e mais, ele não apenas veio, porque poderia ter vindo para viver no Fausto, no conforto extremo, sem qualquer dificuldade, não tolerando opositores. O que Jesus fez? Ele se fez carne, mas ele também se fez sacrifício. Ele poderia evitar a cruz. Ele poderia negar-se ao sacrifício do Calvário, mas este é o líder justo, que comprometido com a sua obra não apenas se fez carne. E que troca Jesus fez? Deixar o céu de luz para vir a esse mundo de trevas. Mas ele se fez carne, e aqui estando, diz a palavra de Deus que ele se esvaziou a si mesmo, humilhou-se, assumindo a condição de um servo, e na condição de servo caminhou para a morte, e a mais terrível morte, a morte de cruz. O líder justo comprometido com a sua obra, por isso ele se fez o nome da nossa redenção. Ele morreu porque muito nos amou. Veja o que diz Jeremias capítulo 33, versos 15 e 16. Jeremias 33, verso 15. Falando do justo renovo, Jeremias diz: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias,
Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor Justiça Nossa. Ela será chamada a cidade que conheceu o Senhor que é justo. Isaías capítulo 53, verso 10. Deus usa Isaías para dizer acerca do Messias que ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Um líder comprometido com a sua justiça, com o seu reino, com a sua mensagem. Não se viu em toda a história alguém que pudesse se comprometer de tal modo que se desse como sacrifício. Os líderes, os generais, comandam batalhões que são mortos nas guerras. Ele, Jesus, se entregou como oferta, sendo ele santo em lugar de pecadores, para ver a consequência do seu ato de amor do Calvário, a sua posteridade, os que seriam alcançados pela graça do Calvário, os que seriam libertos da condenação eterna, trazidos de volta à comunhão com Deus, seguramente destinados à vida eterna com o Senhor. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O reino dele não acabará. A vontade do Senhor se verá cumprida nas mãos do Senhor Jesus. Essa é uma boa notícia para toda a terra. Veja Isaías capítulo 11, verso 9. Isaías 11, 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Louvado seja o nome de Jesus. Haverá um dia em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, tal como as águas que cobrem o mar fazem. Meus irmãos, nós precisamos celebrar o Natal sob essa perspectiva bíblica. Precisamos rejeitar a infantilização do Natal. Eu não estou dizendo que não devemos falar às crianças. Mas, irmãos, nós conhecemos a profecia. Nós provamos da graça de Jesus. Nós sabemos que Ele é a solução para a humanidade. Nós não devemos infantilizar o Natal, porque é próprio das crianças terem uma visão muito limitada acerca dos assuntos que atormentam a humanidade. Uma criança terá uma visão ainda muito pequena do Natal. E nós aqui nesta igreja temos encorajado as crianças a entenderem quem é Jesus e a salvação que há nele. Mas nós adultos precisamos resistir à infantilização do Natal, porque o Natal não é uma pauta dos profissionais do marketing, que tem grande valor. Se você trabalha com marketing, continue trabalhando. Mas o Natal não é a sua pauta. O Natal não é a pauta dos cantores. Acho que tem pouca importância hoje em dia, mas elas ainda existem. Das gravadoras. É bom ouvir boa música, mas o Natal não é pauta de cantores. O Natal não é pauta do redator do jornal. Excelente trabalho fazem. Bons redatores compartilham bom conhecimento. Mas o Natal não é pauta. Natal é pauta da Igreja de Jesus Cristo. Natal é pauta de cristãos. Ou você, meu irmão, assume a dianteira nessa época em que a nossa cultura se abre para se ouvir falar do Natal, ou nós veremos um declínio na celebração do Natal quando comparamos o Natal bíblico com o Natal dos nossos dias. Nós somos a solução para isso. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Jesus, por que Jesus veio ao mundo, porque não tendo vindo Jesus estaríamos condenados eternamente, porque sem Jesus não haveria graça alguma nesses dias, não haveria o que comemorar. Portanto, nós precisamos dizer, o Natal é a celebração do renovo justo, somente ele, não há outro a celebrar. Aparentes renovos, em alguns momentos da história, frustraram Israel e os demais povos. Jesus é o único renovo justo, suficiente Salvador. Ele deve ser amado por mim e por você, celebrado. Portanto, celebremos o Natal, convidando quem nos cerca a reconhecer Jesus como justo renovo.
Meus irmãos, eu não tenho dúvida, a igreja precisa celebrar o Natal. Os crentes precisam celebrar o Natal. Corram o risco de exagerar, mas não de desvalorizar o Natal. Mas apenas precisamos atentar para isso. Nós estamos celebrando um evento decisivo para o destino da humanidade. Não deixemos de dizer a todos que o ensino bíblico é este. É aquilo que Jeremias profetizou. Eis que vem dias, diz o Senhor, e esses dias vieram, em que levantarei a Davi um rei novo justo, e rei que reinará. Louvado seja o nome do Rei Jesus.